Oi, eu sou a Mel. E eu sou a Lízia. E hoje a gente vai trazer para vocês uma novidade. Todo mundo sabe que o nosso canal é bem variado e a proposta de ser Mel e Licas Trips não é só sobre viagens. A gente não fala só sobre viagem, mas a gente fala das nossas loucuras, que é essa aventura chamada vida. Sim, a gente traz um pouquinho de tudo, né? Desde as nossas experiências em viagens, né? Trips, como as nossas experiências de vida, trips. Mas, antes da gente continuar o vídeo, vamos fazer o seguinte: se inscrevam, primeiro de tudo, no canal, porque ajuda um monte a gente. Deixa o like, porque a gente já sabe que vocês vão gostar desse vídeo aí, e ativa o sininho. Não esqueça. Isso aí, fiquem ligados, porque a gente vai fazer uma série só relacionada a viagens e experiências por esse mundão afora. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um filme que eu acho que todos amam, e quem é dessa época, dos anos 80, não tem como não se identificar com esse filme. Teve até, acho que durante a pandemia, um especial muito legal do Josh Gad, que era Reunited Apart. Eu vou colocar, o link vai estar aqui embaixo, o link tá aí, ó. Que reuniu o elenco. Que foi muito legal. Ele reuniu o elenco. Procurem aí no YouTube que vai ser bem legal assistir, ver eles como eles estão hoje. Foi muito show mesmo. Então, agora vocês aí que assistiram, os que são dessa época, quem nunca quis ser um Goonie? Tá, mas peraí. O que é um Goonie? Um Goonie. Um Goonie, eu poderia dizer que um Goonie é um grupo de amigos que tá sempre lá, um pelo outro, né? Ser um Goonie é ter uma amizade verdadeira. Então, esse nome Goonie, ele foi adotado por um grupo de garotos, né? Eles moravam em um lugar chamado Goondocks. Mas uma coisa curiosa é que Goon significa valentão. E em inglês, quando tu adiciona o IE no final, ele fica no diminutivo. Então, os Goonies, the Goonies, seria os valentõezinhos. Valentinhos. Gente, os Goonies é um filme de aventura, tá? De 1985. E ele tem um elenco, assim, o elenco dele é uma coisa de louco, né? Primeiro de tudo, o personagem principal é o Mike, que é feito pelo Sean Astin. Quem viu Stranger Things, lembra da segunda temporada? O Bob? E o Bob era um namorado da Joyce. Mas então, ele, ou mais mundial ainda, geral, Samwise Gamgee, do Lord of the Rings. Então, Sean Astin, né? Acho que um dos primeiros papéis, se não o primeiro papel que ele fez. Eu não sei. É que eles faziam muitos papéis naquela época. Eles TV eram... e É que tal. eles são os kids actors que eles chamam. São tipo o pessoalzinho do Stranger Things hoje em dia, né? Tem também o Josh Brolin, que fazia o irmão mais velho dele. E ele é nada mais, nada menos que o Thanos do Avengers, né? Ele era o Brent Walsh. O irmão gostoso, sarado, mais velho, né, na época. E tem também outros atores que, né, naquela época eram muito famosos, como, por exemplo, o Corey Feldman, né? O Corey Feldman, mais recentemente, ele fez aquele clipe da Katy Perry, o Last Friday Night, que é muito show. Ele era o pai dela no clipe, né? Tem uma atriz que até a gente não ia falar nela, mas eu me lembrei que é a Martha Plimpton. Ela era bem famosa na época, porque ela fazia muito desses filmezinhos de... Filmes pra TV. Ela é bem legal, ela é muito legal. Isso aí. E, assim, isso elenco, né? Agora, em termos de produção, né? Ele foi dirigido pelo Richard Donner, que também dirigiu Máquina Mortífera, dirigiu X-Men. A trilha sonora dele era comandada pela Cyndi Lauper, então a música tema do filme era da Cyndi Lauper. E o roteiro foi escrito pelo Chris Columbus, que é... Quem é Chris Columbus? Esqueceram de Mim, Harry Potter 1 e 2, né? E a produção, Steven Spielberg. Então vocês estão sentindo o que era o filme, se é que vocês não assistiram. Ele é um clássico, né? Ele conta a história desse grupo de amigos de uns 12, 13 anos de idade, que eles moram num bairro em Astoria, no Oregon, nos Estados Unidos. E esse bairro vai ser transformado em um campo de golfe pelos riquinhos da cidade. Até o pai de um dos cara que vai transformar é o pai do Troy, que é o jock, é um dos jock da escola, né?
quem não sabe o que é um jock, é um dos populares da escola. Valentão. O valentão. Valentão ruim. E eles não estão felizes com isso, porque o que vai acontecer? Cada um vai se mudar para um lugar, os Goonies vão se separar, e aí? Né? Não vai mais existir os Goonies. E aí um dia, uma tarde, até tá chovendo, assim, e eles estão todo mundo na casa do Mike e eles sobem. Eu não me lembro exatamente o que eles falam, eles vão lá pro sótão na casa do Acho Mike. que a mãe dele manda eles irem já arrumar alguma Limpar, coisa. eu não me lembro muito bem como é que é a história. E eles sobem no sótão lá na casa do Mike e eles batem no chão, assim, no quadro, um quadro cai. E é o mapa do tesouro do When I Willy, que é o Willy Caolho em português. E eles pegam cai, assim, uma coisa assim, tipo, tipo uma bússola, não sei dizer, é uma pedra, assim, com um símbolos, no meio, buraco. assim. E aí, o que eles vão fazer? Bom, né? When I Willy, eu me lembro direitinho do Mike falando, When I Willy. Ele fala bem baixinho, assim. E aí, eles resolvem que então eles vão atrás dessa aventura e como é uma coisa que o Mike queria, uma última aventura com os Goonies juntos. Logo no começo do filme, né, tem uma perseguição policial, eles ouvem as sirenes e tal, e aí na TV eles estão falando sobre a fuga dos Fratelli, né? E esses Fratelli são um grupo de vilões que eles vão encontrar logo, né? Porque... é uma família. Eles são uma família de bandidos, né? Tem a Mama Fratelli e os dois irmãos, né? E eles estão naquelas... Eles saem de casa e vão atrás da aventura e eles chegam nesse lugar. É um restaurante que tá fechado, assim, na beira da praia. É que eles têm que ir na beira da praia porque essa pedra, ela encaixa direitinho em duas pedras que tem, assim, no horizonte. E ele pega direitinho, então eles dizem que o tesouro tá lá dentro eles daquelas decifram, pedras. né, alguma coisa que tem no mapa e vão atrás. E eles chegam, eles veem esse restaurante que tá fechado e ouvem um tiro. E aí, antes deles irem pra lá, eles resolvem investigar o que tava acontecendo e resolvem entrar no restaurante, né? No fim das contas, o Brent, que era o irmão do Mike, que na verdade ele tava de olho neles e eles prenderam ele consegue escapar e vai atrás deles, né? Ele se junta aos meninos, que são 4, a gente até não falou, a gente só falou do Mike. É interessante, né? falar, é o Mike, o Bolão, que em inglês é o Chunk, o Bocão, que em inglês é Mouth, e o Dado, que em inglês eles chamam de Dara. Então os 4, aí no caso, estão os 4, aí o Brent se junta a eles, e no fim das contas, quem se junta a eles também são 2 meninas. A Andy, que é uma menina que o Brent gosta, e a Steph, que é a melhor amiga dela. A Andy, ela é toda cheerleader, e ela era, pelo que eu entendi, ela tava saindo, pelo que eu me lembro, né, que eu entendi, mas eu não sei se ela era namorada do Troy ou se ela tava saindo com o Troy, que é o tal do Jock que a gente já falou lá atrás. E no fim das contas, então, os 3 mais velhos se juntam aos guris, né, e resolvem fugir também, ajudar eles a fugir dos Fratelli. Eu sei que lá dentro do restaurante eles acabam descobrindo que os caras estão imprimindo dinheiro, né? E pra fugir, eles entram na lareira. Eles descobrem que tem um buraco na lareira e entram dentro daquele buraco da lareira, né? Só que o coitado do Bolão, o Bolão tinha esse nome porque ele era gordinho. Sem gordofobia, tá, gente? Mas ele era gordinho. Eu não lembro se ele não consegue entrar eu acho que na ele lareira, não dá tempo. Não dá tempo dele entrar, eu acho que ele fica por último, porque ele tava olhando as notas, eu não me lembro qual é a moral ali. Sei que eles saem correndo e o coitado fica pra trás, e aí os Fratelli... não, minto, antes dos Fratelli pegarem ele descobre, né, na geladeira do restaurante, o corpo de um agente do FBI, que foi a pessoa que levou o tiro que eles escutaram, né? Aí ele é pego pelos Fratelli e, bom, o que era pra ser uma coisa super terrível, porque os vilões pegaram ele e vão torturar ele, acaba se tornando uma das cenas mais engraçadas do filme, porque ele começa a enrolar os caras e começa a contar história, e os caras começam a ficar com umas caras tipo, what the hell? Eles começam meio... A impressão, eu não me lembro, mas eu acho que é alguma coisa tipo, eles com pena. Eles ficam tipo, ai, sabe? E aí, enfim, mas não vamos dar spoiler demais. E aí o que acontece? A galera entra pela lareira e vai por baixo, tem uns túneis embaixo, que já dizia mais ou menos assim no mapa que teria esses túneis, é uns túneis por baixo da cidade.
né? E eles começam a seguir o mapa e começam a achar várias coisas, e pistas, e booby traps, armadilhas. E em um certo momento eles acham o esqueleto do Chester Copperpot. Eu não me lembro se o Chester Copperpot era um investigador, era um jornalista. Eles falam no filme o que ele é, mas ele sumiu há muito tempo atrás porque ele acreditava na lenda do One Eye Willie e ele foi atrás da lenda do One Eye Willie e ele desapareceu. Nunca mais foi achado e, bom, né, a gente sabe o destino dele agora, né? Mas enquanto eles estão lá embaixo, né, os Fratelli, que pegaram o bolão, eles desistem de torturar ele e jogam ele pra dentro da cela, assim, é isso que vocês estão ouvindo, é uma cela onde tá o irmão deles, né, o Sloth. E por que o Sloth tá lá dentro daquela cela? Porque ele é deformado, vocês já devem ter visto algum meme por aí, um cara com um olho assim, né, uma cara meio de estranha, que ele nunca foi aceito pela família, ele é tratado pior que bicho. Tem um ponto do filme que tu fica sabendo por que ele é assim. Ele não nasceu assim, mas foi culpa da Mama Fratelli. Eles contam tudo o que aconteceu. Mas no fim das contas, o que era pra ser uma coisa assustadora... Que tem a musiquinha. Né? Sim. Eu não sei aquela música. Eu não lembro. O que era pra ser uma coisa assustadora de botar o bolão lá junto com o Sloth acaba se tornando a melhor coisa, porque eles ficam melhores amigos, né? Porque um Tudo aceita... por causa também de uma barra de chocolate, Baby Ruth. Os dois ficam super amigos. E o Sloth... Nova York. Muito bom, o Sloth resolve ajudar o bolão a fugir. Então, os Fratellis, eles descobrem que por algum motivo que acontece lá embaixo, até tem uma frase muito, se Deus colocou essa pedra aí, não vamos mexer. Então fica isso aí gravado pra vocês. Acontece lá embaixo e os Fratellis acabam descobrindo que eles entraram pela lareira. Pela lareira, eu ia dizer chaminé. Pela lareira. E aí a aventura fica mais legal ainda, né? Porque aí eles vão atrás deles. E aí tem um monte de armadilha, como eu já falei, tem um monte de armadilha, um monte de charadinha que eles têm que resolver. E pensem que o Bocão, o Mouth, é o único que fala um pouquinho de espanhol. Sim, porque tem isso também, né? O mapa tava todo em espanhol. E ele é o único que fala, que entende um pouco de espanhol. Mas, Mel, conta aí. Eles chegam no tesouro, eles conseguem salvar a casa deles? Tava pensando aqui comigo, será que a gente conta? Porque, tipo assim, a galera dos anos 80 deve saber o final, né? Quem viu Sessão da Tarde também sabe. Né? Só que assim, a galerinha vai assistir esse filme e vai ficar muito... Tipo, eu quero assistir, porque deve ser muito bom. E é muito bom. Então, eu não queria ficar dando spoiler. Então, acho que, em vez da gente contar o fim, a gente podia contar a nossa opinião. Boa. Né? Vai lá. Bom, só pra vocês terem uma ideia, eu assisti esse filme no cinema 16 vezes, tá? Fora do cinema, eu não faço nem ideia quantas vezes eu assisti. Perdeu a conta já. Perdi a conta. Eu, na época, eu era bem novinha, tá? Tinha, na época, 11, 12 anos e acho que eu me apaixonei. Achando muito, né? Foi assim, eu me apaixonei pelo Mouth, pelo Bocão. Eu era apaixonada por ele e tal, que era o personagem do Corey Feldman. E, inclusive, eu fiz meu pai me dar naquela época a gente não recebia muito single, mas eu comprei o single que era vinil, né, da Cyndi Lauper, que tu tinha... tem a trilha do filme? Eu tenho a trilha do filme e eu tenho o single do filme, né, que até a capa do disco é a Cyndi Lauper e tem o When I Willie na capa do disco. E até que a música tema era The Goonies Are Good Enough. The Goonies Are Good Enough. E, bom... E dá pra notar que eu gostava, assim, muito do filme. Eu tinha o pôster no meu quarto, aquela coisa e tal. Eu ainda gosto muito, a gente tem o DVD e tal. Na minha opinião, ele é um dos melhores filmes que existem por aí. Eu já passei pros meus alunos, os meus alunos amaram. E é um dos melhores filmes que tem por aí. Eu vou arriscar dizer que, pra mim, ele é muito melhor que Indiana Jones. Né? Desculpa aí, galera, fã do Indiana Jones, mas pra mim é o melhor. Digamos assim, a gente já poderia até comparar os dois, mas o Indiana Jones é uma coisa mais adulta e o Goonies é uma coisa mais era pra nossa idade na época, né? Inclusive o Dado, que é dos Goonies, ele faz o Indiana Jones 1, se não me engano, 1 ou 2, eu não sei, mas ele tá num dos Indiana, né? E quem é que não queria, quando tu tem 11, 12, 13 anos,
sair atrás de uma aventura e ainda buscar um tesouro, como uma lenda de um tesouro, né? Então, acho que isso, né? É um tipo de filme que te prende do começo ao fim e principalmente uma coisa que me chama muito, porque eu prezo muito amizade, né? Ele fala muito sobre amizade ali naquele filme. E é uma coisa assim, ó. Pelas entrelinhas, assim, a amizade tem um laço muito forte. É isso aí. Eu lembro que quando eu assisti, também tinha mais ou menos essa idade, e eu tava na casa da minha avó. E a minha avó morava aqui no centro de Porto Alegre, e na frente da casa dela tinha 2 cinemas, né? 2 salas de cinema, assim, uma do lado da outra, que era o Cacique e o Scala. E aí acho que tava eu, minha avó, meu tio morava com a minha avó naquela época, e eles resolveram, sei lá, me levar pra fazer alguma coisa, em vez de eu ficar o tempo inteiro dentro de casa. Ah, vamos no cinema. Ah, super longe, né, o cinema. E tinha 2 filmes em cartaz, era Os Goonies num cinema e o Cocoon no outro, né? A gente queria, na real, ver o Cocoon, porque era mais, tipo, ficção científica e tal. Mas quando a gente chegou, já tinha começado a sessão. Então, a gente acabou meio que indo nos Goonies por acidente. Mas foi a melhor coisa, porque ele era o típico filme de sessão da tarde, sabe? E como a gente já comentou, ele passou na TV milhares de vezes depois, né? Porque é todo cheio de ação, de mistério, etc, né? E eu achava também muito legal, assim, aquele grupo de amigos fazendo aquele monte de coisa, né? Se metendo em um monte de encrenca, que fica, meu Deus, sabe? Como é que eles vão sair disso aí? Mas o propósito em que eles faziam isso era muito legal, né? Que era salvar o lugar onde eles moravam, né? Eles não estavam fazendo tudo aquilo porque eu não tenho mais o que fazer. Não. Era por um propósito, né? Pra continuar vivendo. E o que é mais engraçado, assim, tipo, eles não levaram nada pra, tipo, quanto tempo a gente vai passar longe e tal. É tipo assim, vamos agora. Vamos lá, bora. Sabe? E é uma coisa que a gente costuma fazer, tipo, vamos, sabe? E, bom, vou contar uma coisa rapidinho pra vocês. A primeira vez que eu fui no cinema sozinha, não sozinha eu, mas foi com a minha prima Tati, uma amiga nossa, Fábio. Sozinha. Não esqueçam que a gente tinha aquela idade, tipo 10, 11 anos, né? Era ok da gente ir no cinema sozinha, mas os pais eram um pouco, né? Ainda mais porque, só um parêntese também, não tinha cinema em shopping. É. Porque, na real, acho que não tinha shopping ainda. Não tinha shopping. Não sei, não, acho que foi o Iguatemi, não foi em 89, 85? Não me lembro. Eu sei que o cinema era cinema de rua. Tu andava, tipo, ali era no Osvaldo. bairro Aqui. Lá na rua da tinha Andradas. Tinha aqui no Osvaldo, tinha o Bristol e o Baltimore. Lá pra cima tinha o Roxy, então era tudo aqui. Que Roxy? Não era Roxy? Roxy no Rio. Como é que é o nome? O Roxy no Rio. Eu tava sempre socada naquele Roxy. Era com R. Na frente da Salem. Era com R, mas acho que não é lembro mais. Bom. E essa primeira vez que eu fui, o meu Dindo levou nós 3 no cinema, que foi até o Baltimore. Ele é na frente da Redenção. E era na frente da Redenção. Até hoje tem um prédio onde tem Fizeram um super prédio de escritórios e tal. E o nome do prédio é Baltimore. É que ali é nome de cidade dos Estados Unidos, Bristol, Baltimore, né? E a gente foi no cinema e a gente assistiu a sessão e tal. E aí nós nos olhamos assim, pá, que vontade de assistir de novo. Aí nós, vamos. E aí, só que pensa que a gente tinha 11, 10 anos, a gente não pensou assim, tipo, uma sai, as 2 ficam no cinema, a outra vai lá, liga e só paga o ingresso. Não, a gente saiu as 3, né? E eu me lembro que o cara falou, gurias, vocês podem assistir outra sessão, tá? Porque ele viu, a gente tava comentando, antes de entrar no cinema, a gente comentou com ele, que era a nossa primeira vez, o carinha lá do cinema. E que a gente gostava tanto que a gente queria ficar 200 vezes lá assistindo. E o cara disse, gurias, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. E aí nós, beleza, né? Só que não se tinha celular, né? Não existia celular, a gente ia aqui na rua pra telefonar de um orelhão pra casa. Viu como a nossa vida era difícil? E aí, vocês as 3 saíram do cinema e telefonaram pra casa, ligaram só pra minha casa, pra nossa avó, né? Pra casa da Tati e minha, da minha avó, aliás. E aí nós avisamos, e aí, tudo bem, a gente voltou e as 3 pagaram o ingresso de novo, né? Nós pagamos 2 vezes os ingressos. E aí, eu me lembro que quando o meu Dindo foi nos buscar mais tarde, eu me lembro que já era de noite, uau! Nós ficamos no cinema de noite. Quando o Dindo foi nos buscar,
ele olhou pra nós assim, por que uma só de vocês não saiu? Tinha orelhão dentro do... Era bem Por legal. que uma só não saiu e pagou o ingresso? Ou até falou com o cara dizendo que ia voltar pra sessão porque eles deixam fazer isso. E nós ficamos. Crianças. Aprendemos a lição. Depois nas outras vezes, inclusive no Entrevista com o Vampiro. A gente conta outra hora. Não, a gente já contou, né? Acho que já contou 8 vezes. Enfim. Mas então, pessoal, se tu não assistiu ainda, vai assistir. E se tu já assistiu, assiste de novo. Porque ele é, sem brincadeira, um dos melhores filmes dos anos 80, né? E não se esqueçam, fiquem de olho, porque a gente vai, como a gente já falou lá no começo, a gente vai falar um pouquinho mais de alguns filmes sobre aquela época, né? Principalmente agora, como, né, tá, esse retorno aos anos 80, nessa parte de filmes eu acho que é uma quer boa. voltar nos anos 80, que coisa mas estranha. Nos 80 Gente, foi legal pra roupa caramba. não, tá? Não, Cabelo, menos na moda. Meu Deus, eu só preciso olhar no Stranger Things, os cabelos. Moda e cabelo não, mas os filmes, as músicas eram muito legais, né? Então a gente vai aproveitar um pouco dessa carona e vamos falar um pouquinho, né? Claro, tu acabou de falar, né, Mel? Stranger Things é é muito parecido com os Goonies. Ele tem essa... Os Goonies, ele tem uma exatamente pegada, a vibe dos Goonies. Até um tempo atrás, a gente nem ia comentar, isso me passou pela cabeça, eles tentaram fazer um filme mais ou menos assim, de uma galera tentando ir atrás de uma aventura, que até era um monstro. Era o Super 8. Era o Super 8, mas eu acho que foi pelo Spielberg, não foi? Foi, mas não deu aquela vibe dos anos 80, não deu aquela vibe de Goonies, entende? Então, e o Stranger Things, ele vai pelo ele caminho tem bem dos mais. Goonies. Claro, o Stranger Things é uma coisa mais terror, né? E agora, à medida que as temporadas estão, né? Mas elas estão ficando cada vez mais puxadas pro terror. E o Goonies não. Goonies é aventura, é um filme classificação livre pra família inteira, pro cachorro, pra todo mundo assistir. Então, né? É isso aí. Falando em filme de terror, que é uma dica, né? Mas é um filme de terror tipo anos 80. O estilo dele, ele não é um filme, são 3 filmes, é uma trilogia. É o estilo de filme de terror, tá? Ele foi, acho que, se não me engano, ele é de 2021. Ele tem no Netflix, acho que é do Netflix. Ele chama Fear Street, né? Que até com pessoa do Stranger Things, né? E ele tem aquela vibe bem dos anos 80, aquela coisa relacionada que é o Cropsy, o Jason. Quem é dos anos 80 vai saber quem é o Cropsy, quem é o Jason. A galera talvez saiba quem é o Jason, porque andou tendo filme o Jason novo, é né? quase que eterno. Não morre nunca. Mas o Cropsy... Então, assim, ó, aquela vibe de férias, acampamento de verão. Floresta. Né? Já sabe. Então, eu acho que é isso aí, né, gente? A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo, né? E, mais uma vez, minha puxada de orelha, né? Se inscrevam, deixem o like aqui embaixo e mais lá pra baixo deixem um comentário. Ativa o sininho de notificação para o YouTube identificar o que vocês gostam, o tipo de vídeo que vocês gostam e indicar não só o nosso conteúdo, mas conteúdo parecido para vocês, ok? É isso aí, então. Beijo e até a próxima. Até mais!